Parlamentares da oposição montaram uma frente ampla para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Desta vez, a deputada Júlia Zanatta protocolou um projeto para mudar a lei de impeachment de ministros da Corte. A oposição pede que o processo seja aberto de forma automática, assim que houver a assinatura da maioria absoluta, metade mais um, dos membros do Congresso. Zanatta criticou o atual modelo, dizendo que o poder fica concentrado nas mãos do presidente do Senado. E aí ele decide se abre ou não processo contra os ministros do STF. A deputada afirmou ainda que tornar automática a abertura do impeachment pode reequilibrar as forças e fortalecer a democracia. Meu querido Diego Tavares, diz a nossa Constituição que os poderes são independentes entre si e são harmônicos. Pelo visto, está faltando harmonia. Pois é, professor Capês. Uma boa tarde ao senhor, boa tarde, Diogo, Raquel, Laércio e principalmente boa tarde a você que nos acompanha em todas as plataformas aqui da Jovem Pan News. Capês, de fato, eu reconheço que existe, sim, uma hipertrofia no nosso cenário político atual do judiciário, que tem, de fato, de certa forma, avançado sobre os demais poderes. Mas eu acho que o caminho não é esse projeto da deputada Júlia Zanatta. Me parece muito grave e me soa até mesmo inconstitucional a possibilidade de um processo de impeachment ser aberto dessa forma. Ora, tem que se analisar o mérito para você abrir um processo de impeachment. Nós temos os últimos ex-presidentes, por exemplo, mais dezenas, alguns casos até centenas de processos de impeachment protocolados. Imagina se isso se torna uma ferramenta não para contrabalancear os poderes, não para prestigiar o nosso sistema que você de tripartição dos poderes que você trouxe aqui, sistema de freios e contrapeso, mas para que o parlamento tenha uma ferramenta praticamente de extorsão do poder judiciário, também do poder executivo. Então, eu acho que a medida não vai ao encontro de um formato mais republicano de Brasil. Ao contrário, só desloca esses superpoderes do Supremo Tribunal Federal para o parlamento, que nós não sabemos se vai utilizar um poder com essa gravidade da forma mais responsável possível. Laércio, Liana, a verdade é que cada um dos poderes precisa retroceder um pouco para que haja harmonia. Cada um respeitando um pouco a autonomia do outro. Quem faz lei é o Legislativo. O Supremo Tribunal Federal deve garantir a observância de leis à Constituição Federal. Quem deve administrar o país é o Executivo. Veja, o Legislativo está com tantas emendas parlamentares que daqui a pouco ele tira do Executivo a função de administrar. O Judiciário, ao interpretar uma lei, cria uma nova lei. E agora o Legislativo também quer avançar sobre o processo de impeachment, tirando a autoridade do presidente do Senado. O país está meio de cabeça para baixo, rapaz. Boa tarde, Capês. Boa tarde, os colegas de mesa e nossa audiência. Realmente, hoje nós vamos verificando, vamos apontando, qualquer um dos poderes, um está querendo se intrometer no outro. Ali em meados de 2000 até 2010, Capês, nós víamos o que o STF devolvendo o processo. Olha, não vou julgar isso aqui porque é competência do Legislativo ou é competência do Executivo. No popular jargão jurídico, sim, a gente sempre falava, olha, isso aqui é um problema intercorporis, ou seja, o problema da casa lá que cuidava. Mas agora com essa proposta me soa um tanto quanto perigoso. Por que perigoso? Justamente porque a partir do momento que eu protocolo um impeachment, ele é aberto automaticamente, eu afasto o ministro das funções. E por que isso é muito perigoso? Porque tem todo tipo de gente que protocola sem qualquer quesito formal, ou seja, qualquer requisito ali que realmente represente um impeachment. Mas talvez essa discussão em relação à abertura do impeachment, que hoje está concentrada na mão do presidente do Senado, talvez nós devemos pensar o seguinte, talvez não um aprimoramento que necessita, mas com um quórum qualificado pediu destrancamento, mas o quórum qualificado dos senadores lá, talvez pediu destrancamento para avançar nisso. Mas simplesmente abrir automaticamente, sou totalmente contra. Como disse o nosso amigo Diego aqui, me soa inconstitucional e apresenta ainda um risco enorme para a democracia. Porque imagine, Capês, protocolei impeachment do ministro, afastam todos os ministros. Todos os ministros têm impeachment hoje, pedido de impeachment. E o próximo passo é quem? O presidente da República. E assim por diante. Na hora que nós vamos verificar, acabou.
porque a abertura vai ser automática. Então, é um risco eminente isso. Diogo da Luz, os romanos costumavam dizer: o ideal é que um dos remos roce areia, enquanto o outro toque as ondas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje nós temos um poder quase que absoluto na mão do presidente do Senado, que pode, numa única pessoa, de um órgão unipessoal, ele sozinho, bloquear muitas vezes o pedido de impeachment. Por outro lado, uma maioria que automaticamente leve à abertura de um processo de impeachment pode, inclusive, facilitar um golpe, porque basta formar uma maioria absoluta num Congresso que muitas vezes reage instintivamente a todo tipo de provocação, sobretudo da mídia. Será que não tem um meio termo, deixar isso para a mesa, um órgão colegiado fazer essa apreciação dentro do Senado? Claro, sem dúvida. Tem que ser uma coisa mais racional do que essa. Porque com o espírito de corpo que tem no Congresso, se disser que basta ter a maioria de assinaturas para abertura de impeachment, fica muito claro, assim que um congressista esteja sendo processado e o processo tem que correr no Supremo Tribunal Federal, o risco de haver uma maioria corporativa que assine o pedido como forma de pressão, de chantagem contra esse ministro, é gigantesco. Então não tem sentido nenhum fazer isso. Existe, sem dúvida nenhuma, muitas outras maneiras de repensar o equilíbrio de poderes, se é que esse é o ponto mais importante. Mas eu concordo com você, não é nem a terra, nem ao mar. Se for para mudar, que seja com muito equilíbrio, com muito bom senso e não com revanchismo, como é o que me parece nessa medida. Agora, doutora Raquel Galinatti, o Congresso Nacional precisa ter pelo menos, não é necessário que os deputados tenham formação jurídica. Claro, o Congresso Nacional não se chega lá por concurso ou por prova jurídica, né? Ele deve refletir a sociedade. Mas eu tenho assistido algumas sessões da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, principalmente, que é de fazer cair o queixo pelo lado negativo. Então, os deputados, primeiro, que não cuidam das próprias prerrogativas. Agora, querem que um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, que, em tese, não tem cargo político, comece automaticamente. Quer dizer, o país está uma bagunça. Grande mestre, professor e jurista Fernando Capês, meus amigos de bancada e a nossa qualificada audiência. Nós temos um instituto no direito chamado Check and Balance, freios e contrapesos entre os poderes instituídos. Claro que a gente vê, pela excelente deputada Júlia Zanatta, hoje que preside a Comissão de Constituição e Justiça, uma tentativa de frear possíveis arbitrariedades. Porém, temos que nos respaldar por institutos e mecanismos legais dentro do nosso Estado democrático de direito. A gente tem a Constituição Federal, acompanha os colegas no tocante a um projeto já inconstitucional. Ele carece de constitucionalidade a partir do momento em que há uma necessidade de alteração completa do que já está previsto na Constituição. O que nós temos que ter é políticos mais qualificados, é deputados e senadores mais responsáveis, aqueles que já estão com a representatividade legítima daqueles que conferiram o voto e ali exerçam a sua obrigação, que é zelar por uma democracia. O que nós estamos vendo e assistindo no Congresso Nacional é um show de horrores, é um circo, é um teatro que nós estamos percebendo que os interesses são todos, mas não são os interesses da coletividade, da população, por uma democracia mais sólida. Então, apesar da boa intenção da deputada federal Júlia Zanatta, não é esse o instituto adequado. Nós temos que ter outros institutos e outras formas de constrangimento legal para que o presidente, então, do Senado atue de acordo com a coletividade. Muito bem. E as pessoas têm que fazer valer o seu direito. Por isso que eu admiro muito um jovem, o Vitorinho, que comandou a greve no colégio para fazer baixar os preços abusivos da cantina. Parabéns, Vitorinho. É assim que se começa a exercer a cidadania. Não aceite imposição do colégio nos preços dos produtos da cantina. Vocês lutaram e hoje conseguiram fazer valer. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pautou para hoje a análise de 4 medidas
que podem restringir a atuação de ministros e limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Uma das propostas é a que dá aos congressistas o poder de suspender decisões da Corte. Outra medida impede que os magistrados tomem decisões monocráticas, que inclusive já chegou a ser aprovada pelo Senado. Completam o pacote 2 projetos que tipificam como crime de responsabilidade dos ministros possível usurpação de competência de outros poderes. Diego Tavares, tem algumas medidas mais palatáveis, outras um pouco mais polêmicas. O que você achou? Olha só, Capês, exatamente o que o senhor disse. Me parece também que propiciar ao parlamento a possibilidade de sustar uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, aí sim, de forma mais evidente do que a pauta anterior que nós tratávamos, aí existe uma inconstitucionalidade muito evidente. Isso é uma clara interferência do Poder Legislativo nas atribuições do Poder Judiciário. Agora, a limitação da utilização de decisões monocráticas, essa sim é uma medida eficiente. É uma medida que, de fato, prestigia a tripartição de poderes prevista na nossa Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. É inadmissível que um órgão colegiado, que deve prestigiar o princípio da colegialidade, o julgamento coletivo entre todos os seus membros, tenha em sua maioria decisões tomadas de forma monocrática. Aquela decisão que é tomada por um único ministro e muitas vezes esse ministro toma essa decisão, coloca ela na gaveta e ela fica surtindo os seus efeitos por anos e mais anos. Então, essa iniciativa de limitação das decisões monocráticas é sim uma iniciativa interessante. Uma outra pauta que veio à tona há alguns meses e agora parece ter sido suplantada por uma contrapauta muito pior, é a questão dos mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão foi travada, aí caiu um pouco no esquecimento e recentemente nós repercutimos aqui, inclusive, uma iniciativa para tentar elevar para 80 anos a idade máxima que o ministro pode ficar na sua cadeira no STF. Então, limitar decisões monocráticas, estabelecer mandatos para o ministro Supremo, me parecem medidas republicanas e que aí, de fato, sim, prestigiam a nossa tripartição de poderes, arrefece esse cabo de guerra que está ocorrendo entre os poderes da República. No mais, o restante me parecem medidas inconstitucionais e que também tem pouca possibilidade de fato, se aprovadas, manterem-se vigentes diante da flagrante inconstitucionalidade. Ô, Laércio, Liana, não sei por que alguns parlamentares apresentam alguns projetos que não tem pé nem cabeça. Será que é para fazer algum corte, mostrar? Tem projetos ali que podem ser úteis, como o Diego falou. Agora, outros, por exemplo, o Congresso suspendeu uma decisão do Poder Judiciário, do Supremo. O Supremo vai declarar inconstitucional, óbvio, porque compete ao Poder Judiciário tomar as decisões. Então, a gente não sabe por que fica nesse rame-rame e não faz aquilo que precisa ser feito. Eu queria te ouvir. Não. Aparentemente, quem faz essa apresentação de proposta quer um revanchismo, quer fazer olho por olho, dente por dente. Não me parece, um tanto quanto saudável ali, o Congresso poder suspender essas decisões, justamente uma inconstitucionalidade. Imagine, daí uma intromissão do Congresso na competência do Supremo Tribunal Federal. Então, quem faz essa proposta, olha, eu me discordo completamente, gera uma insegurança jurídica. Por quê? Nós esperamos que o judiciário dê a última resposta. É isso que a sociedade quer. Quando entra com um processo judicial, fala assim, opa, o legislativo ultrapassou os limites aqui, ou o executivo, ou as pessoas no geral, ultrapassaram esses limites, judiciário. Quero que você me resguarde o meu direito. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico, tem que ter algum controle? Tem, essa questão das decisões monocráticas. Eu não sou totalmente avesso a uma decisão monocrática. Eu sou avesso que essa decisão monocrática ela perdure por anos sem que o colegiado aprecie. Então, e você só vai dar uma decisão monocrática em que momento? Olha, na hora que for um momento de urgência, em que não dá para reunir o colegiado. Então, sinceramente, na minha humilde opinião, cabe ao ministro, sim, ali o dever de cautela dele, dar a decisão deferindo ou indeferindo, e posteriormente, com um prazo, daí sim, você ter uma questão de um prazo para ser submetido ao colegiado. Isso seria legal. Caso contrário, olha, vai ser um desastre.
Diego. Professor Capês, só antes do professor Capês seguir com o debate aqui, só fazer uma pequena anotação, porque às vezes a nossa audiência, eu estou acompanhando isso aqui nos comentários, se incomoda com essa defesa. Parece que nós estamos defendendo eventuais irregularidades que acontecem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E é importante a gente marcar a posição no sentido de que as finalidades para você combater uma irregularidade, os meios importam. Os meios, eles qualificam os fins. Então não adianta, para combater uma eventual irregularidade que é praticada ou pelo Judiciário, ou pelo Legislativo, ou pelo Executivo, nós adotarmos um caminho que seja inconstitucional, que seja também irregular. Oposição, ela tem que ser feita de forma eficiente e dentro das regras do jogo, principalmente prestigiando aquilo que já dispõe a nossa lei. Então, não adianta, sob pretexto de combater uma irregularidade em qualquer um dos poderes, nós adotarmos a medida que seja mais conveniente ou que soe melhor aos ouvidos. A gente acaba repetindo, assim, o mesmo erro, a mesma arbitrariedade que nós queremos que deixe de existir no país. Então, só para anotar essa posição, ninguém aqui está fazendo defesa de irregularidade praticada pelo Estado. Nós só estamos cobrando até dos nossos parlamentares que, ao adotar medidas para combater essas irregularidades, caminhem também nas 4 linhas da Constituição Federal, que também sigam aquilo que dispõe a Constituição, que dispõe todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, perdão. Eu costumo dizer o seguinte, se você vai entrar numa guerra, escolha as armas certas, senão você vai entrar de leão e sair de cordeiro. Meu querido Diogo da Luz. Aqui eu tenho opinião um pouco divergente dos meus colegas, porque esse projeto está sendo relatado pelo competente deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um estudioso da Constituição, fez até um projeto de alternativo de Constituição para o Brasil e está muito longe de ser um lacrador ou revanchista. O que ele pretende nessa ideia vou fazer uma analogia com um jogo de dados, entendo pouco, mas eu sei que existe um tipo de jogo que se você tirar uma quina de as, que é o jogo mais alto, o jogo absoluto, se o adversário tirar apenas um par de 9 na primeira batida, que é o menor jogo possível, ele pode ganhar, para não haver o jogo absoluto e não se discutir mais. Então o que eles propõem? Que, feita uma decisão pelo STF, o Congresso pode, com maioria de 3/5, rever essa decisão. Eles falam em prazo de 4 anos, me parece muito tempo, deveria restringir para 6 meses ou 1 ano no máximo, revendo a decisão. E o Supremo ainda pode rever mais uma vez e desfazer a revisão, desde que tenha 9 dos 11 membros do Supremo votando por desfazer a revisão. Aí me parece que faz sentido, não é uma coisa de revanchismo, como eu disse, e sim para estabelecer uma possibilidade de uma decisão do Supremo que às vezes possa ser contrária à vontade popular, a imensa maioria da vontade popular, que seja discutida também pela Casa do Povo e ainda dê a chance do Supremo rever mais uma vez essa decisão. Muito bem. Esse é o debate do nosso Linha de Frente. Cada um tendo a sua posição. Aqui não se orienta a posição de ninguém. Então, o Diogo da Luz está aqui no sentido de que as medidas são corretas, devem prosseguir e têm respaldo constitucional. E que há necessidade de que a Casa do Poder Legislativo reaja ao que entende ser uma invasão nas suas atribuições do Supremo Tribunal Federal. Raquel Galinatti. Maquiavel tem uma frase que é parafraseada diversas vezes, que o fim justifica os meios. Não é bem assim quando nós falamos, mais uma vez, em um Estado democrático de direito. Um remédio para possíveis arbitrariedades não é solucionado com outras ilegalidades. Quando a gente percebe que existe, sim, um desconforto, uma comoção popular em descontentamento com decisões que são monocráticas do STF, teríamos que reavaliar o modo e ingresso, em primeiro lugar, ao STF. O STF são colocados preponderantemente de acordo com indicações políticas. Obviamente, existe ali a qualificação técnica, ali a sabatina, mas o que prepondera para a nomeação de um ministro do STF é a proximidade com o chefe máximo do Executivo na gestão momentânea do poder. Então, existe um desconforto porque, obviamente, a tendência dos julgadores na nossa Corte Suprema Máxima é uma tendência de julgamentos
sim, políticos. Então, esse desconforto ele não pode ser solucionado com um corte, uma ruptura no que existe de legalidade. Nós temos que respeitar as regras do jogo, sobre crivo de também estarmos perpetrando ilegalidades e arbitrariedades numa bola de neve, como bem falou o Diego. Laércio Liana, pediu a palavra. Bem, verificando aqui a nossa audiência, o que acontece, pessoal? Nós temos que tomar um cuidado disso. E existe um remédio para quando tiver um abuso de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o próprio impeachment. Quando houver esse abuso, cabe sim daí ao Congresso, ao Senado, tirar ele de lá. Por isso que eu falei na minha fala anterior. Nós temos que tomar cuidado em relação a regulamentar a questão do impeachment. Eu acho que tem que ser aprimorado, sim, tem que ser aprimorado, justamente quando você identificar esse desequilíbrio. Nós temos que tomar muito cuidado. Outra coisa também, Capês, que seria muito saudável, isso na maioria das democracias do mundo ocorre, não é coisa que eu estou inventando. Os ministros da Suprema Corte têm mandato. A maioria dos países tem. Você vai hoje na Inglaterra ou em qualquer outro lugar, tem prazo. E isso é muito saudável. E ainda eles fazem uma programação para o ingresso desses ministros. Cada ano ingressa um, vamos supor. Um mandato de 9, 15 anos, depende de cada democracia, mas funciona muito bem. Talvez a vitalidade nós deveríamos rever em relação a isso. Bom, umas sugestões aos nossos congressistas, né? Em vez de fazerem PECs muito radicais, que não vão conseguir reunir um número suficiente, por que não fazerem uma PEC nos termos do artigo que já existe na Constituição? É perfeitamente possível, de acordo com a Constituição, e resolveria grande parte dos problemas. Artigo 97 da Constituição Federal. Quem estiver nos seguindo, nos acompanhando, pode depois dar uma olhada. Artigo 97 da Constituição, dá uma gugada. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, metade mais um, no caso do Supremo Tribunal Federal, 6, ou dos membros do respectivo órgão especial, somente pelo voto de metade mais um, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A inconstitucionalidade de uma lei só pode ser declarada por metade mais um dos membros do tribunal. No caso do Supremo, repito, 6 ministros. Por que não fazer uma emenda constitucional dentro deste artigo para ampliar a exigência do princípio da reserva de plenário para medidas restritivas? Só pode ser decretada prisão preventiva, prisão provisória, porque é a prisão temporária, medidas de busca e apreensão, medidas cautelares, pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal, sob pena de crime de responsabilidade. Muitos dos problemas seriam resolvidos sem a necessidade de um maior enfrentamento. Agora, também estabelecer tempo de duração de mandato de ministro vai parecer que é feito como revanchismo, como confronto. E a democracia precisa caminhar lentamente, sem tantos choques e contrapesos. Por isso, fica aí uma sugestão. Em vez de fazerem algo muito radical, imagina um poder legislativo suspender uma decisão do poder judiciário. Isso não prospera. Fica aí a nossa sugestão, o debate, cada um teve aqui a sua posição. E você, o mais importante é que você tenha a sua posição e possa expressá-la livremente em nosso chat. Exatamente porque o programa é feito para você.